Olá e bem-vindos de volta à nossa série História da Igreja, da Memória à Instituição. No nosso último papo, a gente ficou bem no campo dos conceitos, né? Naquela diferença crucial entre história e memória. A história como essa tentativa de reconstruir o passado, sempre com lacunas, e a memória como aquela coisa viva, sabe? Que um grupo carrega e que define a identidade dele. Exato. E a gente concluiu que as fontes que temos, como por exemplo o livro de Atos dos Apóstolos, são muito mais a memória daquela primeira comunidade do que um livro de história, como a gente entende hoje. É o testemunho, a narrativa que dava sentido a tudo. Isso. Mas agora, que tal a gente, sei lá, botar o pé no chão? Sair um pouco da teoria e ir para o cenário real. Onde tudo isso aconteceu? Que mundo era esse que viu o cristianismo dar os primeiros passos? Olha, essa é a pergunta-chave. Porque nenhum movimento nasce no vácuo, né? Certo. E o palco aqui é gigantesco e impossível de ignorar. O Império Romano, ali na virada do milênio, sob o governo de Augusto. É fundamental entender que quando Jesus nasceu, a Judéia já era um território ocupado por Roma há mais de 60 anos. Nossa, há mais de meio século? Sim, isso não é um detalhe de rodapé, é o ar que se respirava. Toda a política, a economia, as tensões sociais, tudo passava por essa realidade. Ok, vamos analisar isso então. A primeira imagem que vem à cabeça é a da Pax Romana, a tal da paz romana. Mas só o nome já me soa um pouco como propaganda, sabe? Que paz era essa? Era de fato um período de tranquilidade que permitiu que novas ideias florescessem, ou a realidade era um pouco mais, complicada? É uma ótima pergunta porque a resposta é um grande sim para as duas coisas. A Pax Romana não era uma paz que surgia da harmonia. Era uma paz imposta pela força esmagadora das legiões romanas. Se você se rebelasse, a resposta seria brutal. No entanto, o resultado prático dessa imposição foi algo inédito na história. E o que foi isso? Uma unidade política que conectou o mundo conhecido. Pensa no mapa. O império ia, como dizem as fontes, das colunas de Hércules, que é Gibraltar hoje, até a Mesopotâmia. É uma área gigantesca. O mar Mediterrâneo, que antes separava civilizações, virou um lago romano, o Mare Nostrum, o nosso mar. O que é impressionante não é só o tamanho, mas o que isso significava na prática, né? É quase como se, pela primeira vez, uma ideia pudesse viajar da Espanha para a Síria sem passaporte. Exato, usando a mesma moeda, sobre as mesmas leis. O Império, sem querer, criou a infraestrutura perfeita para uma ideia se tornar viral. Exatamente essa sacada. Roma construiu as estradas, garantiu uma segurança relativa nessas rotas e, mais importante ainda, o mundo compartilhava uma língua comum. O latim. Não o latim, que era mais administrativo, era o grego. Graças a Alexandre o Grande, séculos antes, o grego koiné era a língua franca do comércio, da cultura, da filosofia. Uma pessoa em Alexandria podia discutir ideias com alguém em Roma sem precisar de tradutor. Então a gente tem uma infraestrutura física e uma linguística. E a questão religiosa. Roma tinha seu panteão, com Júpiter, Marte. Como eles lidavam com as centenas de deuses dos povos que conquistavam? A política romana era muito pragmática. Um historiador que a gente tem no nosso material, o Justo Gonzalez, ele aponta que eles buscavam a uniformidade, mas sem violentar demais os costumes locais. Entendi. A regra geral era a tolerância. Você podia continuar cultuando os seus deuses, contanto que não arrumasse problema. Tinha espaço para tudo, especialmente para os chamados cultos de mistério. Ah, esse termo aparece bastante. O que eram exatamente esses cultos de mistério? Eram religiões mais pessoais, sabe? Mais iniciáticas, muito populares na época, como os cultos à deusa Ísis do Egito ou ao deus Mitra da Pérsia. Diferente da religião oficial, que era pública, esses cultos prometiam uma salvação mais individual, uma conexão direta com o divino, muitas vezes com rituais secretos. O império estava cheio deles. E Roma não via problema? Não, desde que, claro, não se cruzasse uma linha vermelha muito clara. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se o Império era tão plural e, bom, relativamente tolerante, por que os cristãos especificamente foram caçados de forma tão sistemática? O que tornava eles tão diferentes e aparentemente tão perigosos? A resposta está exatamente nessa linha vermelha.
A tolerância romana tinha um limite absoluto e inegociável: o culto ao imperador. Certo. Para nós, hoje, isso soa estranho, mas para os romanos não era só uma questão de religião, era fundamentalmente um teste de lealdade política. Oferecer incenso à estátua do imperador era o equivalente a um juramento de fidelidade ao Estado. Era dizer: eu sou um cidadão leal de Roma. Certo. Mas para o cidadão romano comum, a recusa devia parecer uma loucura, não? Era como se hoje alguém se recusasse a, sei lá, prestar uma homenagem à bandeira por motivos religiosos. Devia ser visto como algo profundamente antissocial, quase uma traição. Precisamente. A recusa cristã em participar desse culto não era interpretada por Roma como um ato de consciência religiosa. Eles não conseguiam entender essa lógica. Para a mentalidade romana, era um ato de pura insubordinação. Era desobediência civil da pior espécie. E por isso eles não viam como uma religião. Exato. Eles não viam o cristianismo como uma religião respeitável, como era o caso do judaísmo, que tinha uma antiguidade que Roma respeitava. Eles viam como uma superstitio, uma superstição perigosa, irracional e subversiva. E essa recusa, essa traição, foi o estopim para tudo que veio depois, então. Foi a semente de todo o conflito. Acendeu o pavio que levaria às perseguições, desde as mais localizadas até as grandes e sistemáticas, como a de Nero em 64, que encontrou nos cristãos o bode expiatório perfeito para copar pelo grande incêndio de Roma. Claro, já era um grupo mal visto. Já eram vistos como um grupo estranho, secreto e desleal. Foi fácil jogar a culpa neles. Entendido. Então esse era o palco gigante e o conflito inevitável que ele criava. Mas toda história tem um marco zero. Vamos sair da escala do Império e focar no epicentro, Jerusalém. O que as nossas fontes, especialmente o livro de Atos, nos contam sobre como era a vida daquela comunidade minúscula antes de explodir para o mundo. O livro de Atos nos dá um retrato fascinante. O ponto de partida é o evento de Pentecostes, quando os seguidores de Jesus, que estavam escondidos e com medo, de repente se sentem impelidos a falar publicamente. É ali que a comunidade começa. É ali, em Jerusalém, que a comunidade começa a ganhar corpo. E é crucial lembrar que, nesse estágio inicial, não havia distinção cristão versus judeu, né? Era um movimento acontecendo inteiramente dentro do judaísmo. Completamente. Eram judeus que seguiam o mestre judeu, frequentavam o templo de Jerusalém e cumpriam as leis judaicas. As primeiras tensões que surgem, e isso é muito revelador, não são com os romanos ou os gregos, mas internas. O capítulo 6 de Atos descreve um conflito entre os hebreus e os gregos dentro da própria comunidade. Que não eram gregos de nacionalidade, certo? Não, eram todos judeus. Os hebreus eram os judeus da Palestina, que falavam aramaico, mais apegados às tradições. Os gregos, ou helenistas, eram judeus que vinham de outras partes do império, falavam grego e já estavam mais imersos na cultura greco-romana. Essa tensão já existia em todo o judaísmo da época. E ela só se replicou dentro do novo movimento. Exato. Mostra o quão inseridos eles estavam naquele mundo. E como era o dia a dia deles, ou o que os definia como grupo. E tendo a simpatia de todo o povo. Imagina a cena. De dia, eles estão no templo, na vida pública. Mas à noite, a verdadeira revolução acontece nas casas. A refeição que eles compartilham não é um simples jantar. É o ato que define a identidade deles. Essa dualidade era o motor do movimento. Uma comunidade pequena, coesa, mas que, como a gente sabe, não ficou só em Jerusalém. A pergunta é como? Como um grupo que começou como uma seita dentro do judaísmo, numa província remota, conseguiu se espalhar de forma tão explosiva? Foi uma combinação de dois fatores que parecem contraditórios, mas que se alimentaram. O primeiro foi a missão intencional. Certo. Figuras como o apóstolo Paulo e seu companheiro Barnabé entenderam que a mensagem não deveria ficar restrita aos judeus. Eles conscientemente cruzaram fronteiras para levar a fé aos não-judeus. Mas há o segundo fator, que é um grande paradoxo, né? Sim. Que é o fato de que a própria tentativa de destruir o movimento acabou por fortalecê-lo. Exatamente isso.
As perseguições, primeiro por parte de algumas autoridades judaicas e depois pelos romanos, forçaram muitos desses primeiros cristãos a fugir de Jerusalém. E ao se dispersarem pelo império, eles não levaram só seus pertences, levaram sua fé. Cada refugiado se tornava um missionário em potencial. Onde chegavam, uma nova comunidade surgia. Pois é, a repressão, em vez de apagar o fogo, espalhou as brasas. Um dos materiais que a gente tem, do autor Michael Green, até traça um mapa dessa expansão. Não é uma linha reta, mas uma espécie de onda que vai se propagando. Sim, é uma rota que mostra esse movimento centrífugo. Começa em Jerusalém, a primeira onda atinge a Palestina e a região vizinha de Samaria, a segunda onda chega a Antioquia, na atual Turquia, que se torna um centro missionário importantíssimo, e de Antioquia, a terceira onda avança pela Ásia Menor e finalmente cruza para a Europa. O livro de Atos termina com Paulo chegando em Roma, o coração do império. Em poucas décadas, um movimento local da Judéia estava batendo à porta do imperador. É impressionante, mas eles não devem ter sido recebidos com tapete vermelho. Que tipo de oposição eles enfrentaram nessas novas terras? Era uma oposição que vinha de todos os lados. Era uma batalha em 3 frentes simultâneas. Para os judeus que não aderiram, a ideia de um Messias crucificado, uma morte amaldiçoada, segundo a lei, era um escândalo, uma pedra de tropeço. Era uma contradição. Total! E para os gregos, o público intelectual do império... Imagino que eles não levassem muito a sério. Exato. Para a mentalidade grega, moldada por Platão e Aristóteles, a mensagem cristã soava como pura loucura. A ideia de um Deus que se torna humano e morre de forma humilhante, isso não tinha a nobreza da filosofia. A ressurreição, então, era vista como um conto de fadas para gente simplória. Eram intelectualmente desprezados. E, por fim, os romanos, que a gente já falou. Para a mente romana, pragmática e obcecada com a ordem, eles eram uma superstição perigosa. A recusa ao culto imperial os tornava uma ameaça à coesão política. Ou seja, eram teologicamente ofensivos para os judeus, intelectualmente ridículos para os gregos e politicamente subversivos para os romanos. Era difícil encontrar um grupo que não os visse com desconfiança. Então, o que tudo isso significa se a gente juntar todas as peças? O cenário é o Império Romano, um mundo de paradoxos. Ele criou, sem querer, a plataforma perfeita para a disseminação de uma nova fé. Um mundo conectado por estradas, leis e uma língua comum. Uma espécie de estufa para ideias. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma estufa exigia uma lealdade política, simbolizada no culto ao imperador, que os cristãos não podiam dar. E essa recusa acionou o sistema imunológico do império contra eles. Perfeito. O mesmo sistema que permitiu que se espalhassem, agora tentava exterminá-los. E nesse ambiente, a igreja nasce como um pequeno grupo dentro do judaísmo de Jerusalém, vivendo em comunidade e se espalha de forma impressionante, impulsionada tanto pela missão deliberada quanto pela própria perseguição, enquanto tentava sobreviver à hostilidade das 3 grandes culturas da época. Exatamente. E isso nos coloca no limiar da próxima grande transformação, que nossas fontes apontam como absolutamente decisiva, a passagem da fé do seu berço hebraico para o vasto mundo greco-romano. E isso não foi só uma mudança de CEP, foi uma mudança profunda de mentalidade. O que você quer dizer com isso? A fé cristã nasceu numa cultura, a hebraica, que pensa de forma narrativa. A questão central é: o que Deus fez na história? Quais são os seus atos? É uma mentalidade de evento, de ação. Agora, essa mensagem precisava fazer sentido para uma cultura, a grega, que pensava de forma filosófica. A pergunta grega não era o que aconteceu, mas o que é. Eles queriam saber sobre a essência, a natureza, o ser das coisas. É a passagem do acontecimento para o conceito, da narrativa para a ontologia. Perfeitamente colocado. E essa transição, essa tradução cultural, levanta uma questão que a gente pode deixar para a nossa reflexão. Como uma mensagem se transforma quando precisa ser traduzida não apenas para uma nova língua, mas para uma forma de pensar inteiramente diferente, o que se perde nesse processo e o que talvez se ganhe.
Essa encarnação da fé na cultura grega será o foco da nossa próxima análise.